A gente hoje vai trabalhar um pouco na técnica que a gente pode chamar de Bradel, que é o nome do alemão que criou essa técnica na época da Revolução Industrial, que até então as encadernações eram todas feitas com a capa sendo já estruturada, presa ao miolo, mesmo antes do revestimento, né? Então, a grande mudança nesse momento, né, trazida pelo Bradel, foi dissociar a preparação do miolo da preparação da capa, tá? Permitindo que com isso os dois pudessem ser produzidos numa escala maior para só no final, né, numa etapa final dessa produção, a gente juntar tudo. Agora, nada impede que a gente possa executar essa técnica de forma totalmente artesanal e mais elaborada, se quiser, né? Então, eu tenho aqui dois miolinhos já costurados, tá? Com dois tipos diferentes de costura. Essa aqui é uma costura sem o uso de cadarços, tá? Tá segurando o miolo só com a linha, o miolo de fascículos, né? De caderninhos. E essa daqui estruturada nos cadarcinhos de algodão, tá? Para sustentar, para poder mostrar a diferença na preparação do miolo que acontece com um e com o outro. Eu já cortei aqui para cada miolo desses um par de guardas duplas, tá? Como é isso? Para cada livrinho eu tenho uma guarda dupla para cada lado, uma para o início e uma para o final. A guarda dupla é uma folha dobrada ao meio, exatamente do tamanho do miolo, tá? Como é que eu preparei isso? Primeiro, eu verifiquei o sentido da fibra, que deve ser sempre com a fibra longa acompanhando a lombada, tá? Importantíssimo isso aqui, inclusive nessa técnica, tanto para a qualidade da dobra quanto para a qualidade da colagem lá no final. Eu dobrei essas folhas ao meio um pouquinho maiores do que o miolo e depois eu fui medindo e acertando a guarda já dobrada, que fica um corte muito mais preciso do que se a gente cortar aberto para depois tentar dobrar, né? Então, eu vou agora colar essas guardas no miolo, tá? Deixa eu botar tirar essa coisa aqui para não sujar de cola. Uma cola branca, um pincel, né, não precisa ser muito grande, esse pincel chato aqui. Sempre que eu vou trabalhar com cola, eu gosto de ter já o que eu vou precisar preparado à mão, tá? Porque a cola não fica esperando a gente tem que se adaptar ao tempo de secagem da cola. Então, eu tenho já um paninho para se eu precisar, uma toalhinha para se eu precisar limpar a mão quando eu estiver fazendo a colagem. Os materiais que eu vou colar e a dobradeira que eu vou usar para assentar a colagem, tá? Então, como é que eu vou fazer? No caso aqui, o seu destro, eu virei o miolo aqui pro lado direito, tá? Então, aqui é a guarda como ela estaria já colada, né? O que eu vou fazer? Eu vou no sentido assim vertical, né, longitudinal, vou virar ao contrário, mantendo a dobra alinhada com a lombada, tá? E aí eu afasto essa guarda aqui da lombada uns 3 milímetros, só isso, tá? O cadarço que tá aqui, eu só dobro ele um pouquinho assim ao contrário para poder liberar a área aqui para trabalhar com a cola, tá? Aí, ó, seguro tudo junto. E aí a cola, eu vou pincelando aqui, olha, vou dando pinceladas curtas e rápidas, sempre nesse sentido aqui, em direção a, pegando, eu tô sujando de cola só a bordinha da dobra aqui da guarda
e essa área de 3 milímetros que eu deixei aparente do miolo, tá? Vou fazendo esse movimento, tá vendo? Indo e voltando, até perceber que eu tenho uma camada uniforme de cola em toda essa área. E aí, com cuidado, eu levanto a guarda e viro de volta para a posição inicial, ou seja, a colinha que está aqui virou para baixo junto da outra, na direção da outra. E aí, agora eu viro a lombada aqui para mim e vou, tanto com os olhos quanto com os dedos, posicionando a guarda exatamente alinhada com o miolo, tá? A dobrinha está exatamente alinhada com as dobras dos cadernos, alinhando pé e cabeça e, consequentemente, a frente. Quando eu percebi que aqui os dedos ajudam, eles funcionam como uma bitola, né? Quando eu percebo que a guarda já está bem posicionada, eu começo a pressionar um pouquinho melhor para firmar mais essa colagem e depois eu vou assentar com a dobradeira, tá? Aqui do outro lado, exatamente a mesma coisa, ó. Vou liberar aqui a área, essa seria a posição dela colada, eu viro ao contrário. E vou passando a cola. Esse movimento aqui de passar a cola, é importante que ele seja sempre nesse sentido, na direção da lombada, porque se eu fizer desse jeito ou ao contrário, eu vou jogar cola em áreas que eu não quero sujar de cola, tá? Se sujar um pouquinho o cadarço não tem problema, pode só limpar o excesso. Virei e colei. Posiciono, alinho bem, verifico bem esse alinhamento. Enquanto é aqueles segundos que a cola te dá para verificar essa posição, né? E alinhar bem. E aí, assento a colagem, toda hora limpando excesso de cola no paninho. Tá? Então, já tenho aqui as guardas coladas. Nesse aqui, vou fazer a mesma coisa, tá? Para colar as guardas, ó. Virei. Tirar um pouquinho do excesso de cola lá do pote. Esse até fica um pouquinho mais fácil de prender a guarda, porque não tenho, na hora de passar a cola, no caso, né? Porque não tenho o cadarço aqui para você se preocupar. Colei, posicionei, alinho bem, assento bem. Ó, a dobradeira, ela vem assim, deitadinha. Você pode fazer esses movimentos um pouco meio circulares, que eles ajudam a sentar bem nessa colagem. E a outra. O papel da guarda, ele pode ter entre 140 e 180 de gramatura. Acho que fica uma gramatura legal, assim, não fica nem fino demais, nem grosso demais, para você ter uma guarda assim com bom acabamento e resistente. Aqui, tá? Bom, voltando para esse do cadarço, olha, esse cadarço, ele vai me servir na hora que eu for montar a capa no miolo, tá? Porque quando a gente for fazer a montagem final, vocês vão ver que a gente vai colar esse lado da guarda
na capa dura. Então o cadarço é ele que vai dar a sustentação dessa colagem, tá? Para que não seja só o papel da guarda fazendo essa junção. Então ele vai ser colado aqui sobre a guarda, mas eu quero, caso esse relevo dele apareça, né, ele fique marcado de alguma maneira, eu quero que ele seja visto de uma forma organizada, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz aqui? Essa régua tem 1,5 cm de largura. Se você não tiver uma régua assim, é só você marcar 1,5 com qualquer régua, tá? Então, eu fiz uma linha a 1,5 cm da lombada, tá? Da lombada para dentro, ok? Com lápis, com a lapiseira no caso. Aí verifico se o cadarço já tá bem esticado aqui na lombada, na costura, sempre segurando as duas pontas, tá? Porque se você segurar uma e puxar, corre o risco de você perder, puxar o seu cadarço aqui e ficar sem ele na costura. Então, vejo se ele já tá bem esticado. Aí, ó, dobro o cadarço aqui para cima da guarda, alinho a tesoura com essa marcação de 1,5 cm e corto o excesso. Que aí eu tô ao mesmo tempo padronizando o tamanho desses cadarços que vão ser colados aqui na guarda e fazendo uma limpeza também, porque às vezes a borda dele tá com corte irregular ou tá um pouquinho desfiada por conta da costura, né? E aí eu colo, ó, passo cola no cadarço, por isso que é importante que ele seja de algodão ou de linho, de algum material que vá aceitar bem a cola branca. Se você usar um material sintético, você vai ter dificuldade na hora de colar. Aqui basta a pressão do dedo, tá? Ó, pra você ver que ele tá bem colado. E aí eu vou pro outro lado fazer a mesma coisa. Então, ó, de novo eu verifico se o cadarço tá esticado. Marco 1,5 cm da lombada para dentro, né? Paralela à lombada. Acerto os cadarços. E já posso colar. É importante essa verificação se o cadarço está esticado na lombada, para você ter um bom ajuste. Você, teoricamente, já fez um bom ajuste no momento da costura, né? Tensionando a linha na medida certa. Mas se você também não verificar e deixar o cadarço muito frouxo, você pode ter uma lombada que fique mais volumosa aqui no meio do que nas pontas, onde você já tem essas laçadas aqui segurando a espessura, né? Então, ó, tá coladinho em cima da guarda, tá? Dos dois lados. Nesse aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar cola em toda a lombada, e aí repara, pode ser com o mesmo pincel, mesma cola. Repara o seguinte, que eu vou fazer o movimento aqui para passar a cola, ele vai ser sempre de alguma área central da lombada em direção às extremidades, ou seja, nunca de fora para dentro, tá? Para não sujar em volta. Eu só quero que a cola pegue nessa superfície aqui da lombada sobre a costura.
E a quantidade de cola aqui é assim mais generosa porque eu quero cobrir todas essas fendas, como já aconteceu aqui no meio. Tá vendo? Eu não quero que esses espacinhos entre um caderno e outro fiquem descobertos. Eu quero que a cola pegue tudo isso. E as terminações da linha, da costura, que estão aqui, eu já cortei um pouco mais curtas, mas aí na hora de passar cola, elas vão sendo coladinhas junto aqui da lombada. Isso. Então, ó, quando eu tenho a superfície toda bem coberta de cola, sempre gosto antes, ó, eu passo o dedo indicador e o polegar aqui na lateral, que às vezes, mesmo tomando cuidado, suja um pouquinho de cola nessas bordas da guarda. Aí eu vou verificar onde é que seria a cabeça do livro, no caso aqui, né, a parte superior. Vou pegar esse lado em cima de um papel, tá? Vou bater, tá vendo? Tô soltando um pouquinho aqui, verificando se tá bem perpendicular, ou seja, se eu inclinar o livro para mim ou para frente, eu posso estar fazendo um alinhamento chanfrado, torto, né? Eu quero que ele fique todo com ângulos retos. E aí agora essa lombada que eu acabei de encher de cola, eu vou também bem perpendicular bater aqui na mesa. Que aí com isso aqui eu tô ao mesmo tempo alinhando a lombada, tá? E tirando algum possível excesso de cola. Depois que eu percebi que tá tudo bem alinhado, que não tá chanfrado, tá? Que tá bem com os ângulos retos e tal, eu vou deixar esse miolo na borda aqui da mesa, ó, com a lombada um pouquinho para fora, para essa cola secar, tá? E no outro, eu não colei os cadarços, né? Eu vou ter outro tipo de reforço aqui para essa guarda, mas que eu só vou fazer depois que a cola estiver seca. Então, eu vou fazer agora, nesse momento, o mesmo procedimento que eu fiz no outro miolo, de passar a cola na lombada, tá? Até ter certeza de que eu cobri todos os espacinhos. Alinho a cabeça numa área que não esteja suja de cola. Alinho a lombada. Isso. E coloco o miolo para secar do mesmo jeito, sem perder esse alinhamento, tá? Quando isso aqui estiver seco, a gente vai para os próximos passos de preparação de miolo e de capa.